Pronto. Então vamos para as substantivas, que são as terceiras dentro das subordinadas, o terceiro ramo, ou um dos 3 ramos. Então, como já tinha comentado, a particularidade das substantivas é que exercem uma função sintática relativamente ao verbo. Estão ligadas ao verbo. As adjetivas ligam-se ao nome, as substantivas ligam-se ao verbo. Vocês metam isto na cabeça, que já vos ajuda imenso depois, quando estão a fazer a análise. Claro que depois no texto vocês têm que perceber bem esta ligação. E para dar assim um exemplo geral. Exemplo. Ele fingiu... Até vou pôr assim complexo. Olha. Ele fingiu que estava doente para não fazer o teste. Ora bem, nós aqui até estamos a ter vai ser uma substantiva, porque reparem, é tal questão de remeter para o verbo e ser essencial ao verbo. É que nós podemos dizer, ele fingiu que estava doente, ponto. As adverbiais nós podemos tirá-las. Agora, e as adjetivas também, porque as adjetivas, seja restritivo, pronto, não tem uma informação tão completa, mas em termos gramaticais está correta, porque é a função de qualificar um nome. Aqui, como desempenha uma função sintática relevante em relação ao verbo da subordinante, ela vai fazer falta. Então, ele fingiu que estava doente e para não fazer o teste, reparem, para não fazer o teste, até podíamos tirá-lo, mas está-nos a indicar a finalidade. Portanto, esta aqui é uma adverbial final, certo? Mas esta aqui é uma substantiva. Agora, escrever aqui por baixo, podia pôr um tab, mas... substantiva. E vai, porque, reparem, ele fingiu isso. Ou isto. Eu estou a pôr este talhozinho, esta ajudazinha, porque nós, em geral, numa substantiva, nós podemos substituí-la por isso, isto, porque é quase, pronto, isto são pronomes, mas é quase a mesma função de um substantivo. E que faz falta, pronto, vai ter, por exemplo, aqui o caso é a função de complemento direto. Ele fingiu isso. Ele fingiu que estava doente. Então, veja, que estava doente está ligado ao fingir. Por isso é uma substantiva. Agora, como nós distinguimos estas duas? Aqui têm que decorar. Enquanto que nas adjetivas vocês refletem, veem a situação se está a restringir ou não está a restringir, os pormenores, aqui vocês têm que saber as conjunções e têm que saber os pronomes para distinguir. E pronto. E isto é decorar. Aqui nas completivas é o que, o para e o se. Aqui na relativa é o ou de que. Reparem que não é a mesma coisa que ou o que. Desculpem. Ou então o de que. O que ou de que. O quem. O onde, o quanto e o como. Agora, agora só vou explicar, mas depois vou fazer um exercíciozinho para vos mostrar, então, como isto se torna mais complexo e vos obriga... Primeiro, a decorar conceitos. Pronto, vocês têm que saber os nomes das coisas, mas é o que eu vos digo. Subordinadas são 3, adverbiais, substantivas, adjetivas. Das adverbiais são 7, saber os nomes, saber um exemplo, assim, para vos ajudar a perceber. Adjetivas são 2, restritivas, explicativas, perceber a diferença. As substantivas são 2, completiva, relativa, e aqui tem que saber isto, porque senão depois não as distinguem. Mas depois...
o que é essencial também é vocês, quando veem uma frase complexa, perceber em qual dos ramos é que estáis. Isto voltando à metáfora da árvore. Se é nas adverbiais, que são circunstâncias e nós até as podemos retirar. Se é adjetivo, ou seja, remete para o nome, ou se é substantiva, tem uma função ligando ao verbo. Porquê? Porque reparem que tem aqui o que vos aparece nas adjetivas, tem o para que vos aparece nas finais, tem o se que vos aparece nas condicionais, tem o onde, que também vos mostrei exemplo, nas adjetivas, o como também aparece quer na causal, por acaso não pus ali nenhum exemplo, quer na comparação. Por isso, depois de vocês saberem isto, não é? Aparece um como. Pronto, é uma substantiva relativa. Não, ela pode ser outras coisas. Por isso é que eu dizia, quando vos estava a explicar nas adverbiais, nas concessivas, que o embora é amiguinho, porque o embora só aparece nas concessivas, o porque só vos aparece na causal, o quando só vos aparece na temporal, mas há outras conjunções ou pronomes que aparecem já em mais do que uma situação, e então aí vocês têm que perceber a função de cada uma delas. Mas por isso é que nós vamos fazendo treinos, mas têm que memorizar estes conceitos. Então, para verem, ora deixa-me descer isto e deixa-me aqui subir para vocês verem. Pronto, já acho que estão a ver. Sim, pronto. Então, todos os exemplos que eu vou dar, no fundo vai-se jogar da mesma maneira, vai sempre ter a ver com o verbo, depois só muda a conjunção que liga ou o pronome. E é isso que vos vai dizer se é completiva ou relativa. Por exemplo, por exemplo, esta aqui era com que é uma relativa. Até posso completar aqui. Completiva, porque é com o que. Ele disse-me para sair. Reparem que este para sair, aqui, para sair, não é igual a este para fazer, porque o que é que completa o verbo fingir? É isto, ele fingiu que estava doente, eu podia pôr um ponto aí, estava perfeito. O que estava doente. Para não fazer o teste, pronto, é uma circunstância, era uma coisa que eu até posso tirar e a frase tem lógica na mesma. Agora, se eu tiro isto, fica, ele disse-me, eu fico à espera que me digam, ele disse-me o quê? Não é? Porque, de facto, esta oração faz falta ao verbo. Ele disse-me algo, ele disse-me isto, para sair. Portanto, esta é uma completiva. Com o se, é a mesma ideia. Ele perguntou-me pela... Não, ele perguntou-me se estava bem de saúde. Ia fazer uma frase simples. Ele perguntou-me isto. Perguntou-me algo, perguntou-me isto, se estava bem de saúde. A relativa funciona da mesma maneira, só que, em vez de ter o que, o para e o se, tem estes. Por exemplo, aquele onde que nós já tínhamos usado onde, na rua onde, aqui pode ser, olha, vamos pôr outra vez o perguntar. Perguntou-me onde vivo. Perguntou-me o quê? Onde vivo. Estão a ver? Ou então, o quanto. Vou pôr outra vez. Perguntou-me, ou disse-me quanto custa. Claro que isto são tudo exemplos curtinhos. Vocês vão ver isto depois em frases maiores. Mas a raiz é esta, o esqueleto é este. É disse-me algo. Começa por quanto, ou como, disse-me como fazer o bolo, o quem, quem se portou bem pode sair mais cedo. Mais
cedo da aula. Olhem que lindo. Mas reparem, quem se portou bem pode sair mais cedo da aula. Temos aqui a oração, a dizer-vos que podeis sair mais cedo, mas quem? Qual é o sujeito? Enquanto que aqui perguntou-me isto, complemento direto, disse-me isto, complemento direto, aqui é quem se portou bem pode sair. Eles, elas, podíamos substituir desta maneira. Aqui é a função de sujeito, mas estão a ver, estes podem sair, é a função de sujeito relativamente ao verbo. E agora, a distinção é isto, é saberem isto de cor. Os pronomes num caso, as conjunções no outro, e depois perceber sempre, para não misturar com as adverbiais ou com outras que têm o se, que têm o para, que têm o como, é perceber que estas orações são essenciais ao verbo da subordinante, que é o que eu digo ali. Está certo? Pronto, e então ainda vos mostro o Yoshi, que está aqui, ora bem, a fazer habilidades. Diz olá, Yoshi. Pois.